Olá, eu sou o Coruja e aqui no canal vamos analisar Hereditário, filme de Ari Aster. Vamos resumir o filme cena por cena, explicar significados por trás e discutir o que cada momento realmente quer transmitir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O filme abre com um zoom lento entrando em uma das miniaturas de Annie. A câmera se aproxima tanto que a casa em miniatura se transforma na casa real, e a primeira cena de fato começa dentro daquele cômodo. A família se prepara para o velório da mãe de Annie. Já no velório, o clima é pesado, silencioso, mas principalmente incômodo. Há pessoas ali que a própria família não conhece. Charlie observa tudo com aquele olhar distante, e então vemos um homem olhando diretamente para ela. E ele sorri. Guarde bem esse rosto, ele aparecerá novamente. É também aqui que ouvimos pela primeira vez o som que Charlie faz com a língua. Um detalhe que o filme usa como assinatura da personagem. Outro ponto que a cena deixa claro, Charlie tem alergia a nozes. Um detalhe pequeno, mas que volta com força mais tarde. A família retorna para casa depois do velório, e aqui descobrimos duas coisas importantes. A primeira é que Charlie era a neta favorita da avó. Annie comenta que a mãe praticamente tomou a menina para si. A segunda é que a avó queria que Charlie fosse um menino. Informação aparentemente estranha e que só fará sentido mais tarde. A cena volta também para as miniaturas feitas por Annie, e uma delas mostra a avó amamentando Charlie quando bebê, deixando claro sua influência na vida da neta. Agora, a cena se divide em dois núcleos paralelos, Charlie na escola e Peter na sala de aula. Charlie está desenhando quando um pássaro bate na janela e acaba falecendo. Ela vai até o corpo e usa uma tesoura para cortar a cabeça do animal, e o guarda como se fosse algo comum. Do outro lado da rua, uma mulher observa Charlie atentamente. A câmera foca nela de forma que dá a entender que ela conhece Charlie. Peter está em sua própria aula, distraído. Um detalhe que muitos ignoram é o que o professor está discutindo nessa cena. A tragédia grega. Ele pergunta aos alunos se é mais trágico quando os personagens têm escolha ou quando são peões de um destino inevitável. Isso é Ari Aster falando diretamente com o público. Em Hereditário, não existe livre-arbítrio. Eles são como miniaturas de Annie, peças em um tabuleiro que já foi montado. A cena do pássaro passa a sensação de estranheza. Não pela morte do pássaro em si, mas pela naturalidade com que Charlie lida com isso, não demonstrando empatia ou choque. Ela só coleta a cabeça do animal. Essa falta de reação emocional reforça a ideia de que há algo deslocado nela, algo que não vem da personalidade de uma criança. Algo que gosto muito é como tratam Charlie no filme. Não a representam de forma macabra só porque sim, e muito menos só por sua aparência. Ele sempre conecta a estranheza dela ao pano de fundo espiritual. Agora, a família descobre que o corpo da avó foi roubado. O pai recebe uma ligação do cemitério, informando que a sepultura foi violada e o corpo havia sumido. Ele esconde a informação da esposa para não piorar o estado emocional dela. E Annie decide ir ao grupo de apoio pela primeira vez. Ela entra tímida, senta-se em círculo com desconhecidos e, quando começa a falar, despeja toda a história da família. A mãe era extremamente manipuladora. O irmão se suicidou, alegando que a mãe queria colocar pessoas dentro dele. A mãe ficou afastada dela por anos, só voltando a se aproximar quando Annie engravidou de Charlie. Annie sente culpa, ressentimento e medo de repetir os padrões familiares. A câmera foca no rosto de Annie enquanto ela tenta justificar a própria mãe, e ao mesmo tempo revela todas as evidências de que havia algo profundamente errado naquela família. Essa cena funciona como a linha mestra do filme. Nesse momento, todos os alertas, pistas e informações são colocados a jogo, e que só farão sentido mais tarde. É um monólogo poderoso porque mostra que a família é marcada por tragédias que se repetem, que tudo de ruim é hereditário, e o fato de o pai esconder informações sobre o corpo roubado reforça a dinâmica da família. Ninguém encara a realidade, todos estão tentando proteger uns aos outros do pior. Peter está no quarto, fumando maconha, isolado, tentando lidar com a vida do jeito mais anestesiado possível. Do lado de fora, há alguém observando a casa. Detalhe fácil de ignorar, mas importante para a narrativa. Uma luz estranha aparece no quarto de Charlie. Depois,
Peter pede para ir a uma festa, e Annie o pede para levar Charlie junto. Esse é o erro que define o filme inteiro. Na festa, Peter larga a irmã e vai para o quarto de cima, deixando Charlie sozinha. Ele diz para ela pegar um pedaço de bolo. Ela obedece, mas o bolo tem nozes e Charlie tem alergia severa. A reação começa rápido, a garganta se fecha e a respiração começa a falhar. A corrida até o carro é puro pânico. Peter leva Charlie nos braços, desesperado, sem saber o que fazer. Ele entra no carro e acelera como se a vida dependesse disso. E depende. Charlie, sem conseguir respirar, coloca a cabeça para fora da janela. O cervo morto na pista obriga Peter a desviar. E então, a cena acontece em silêncio absoluto. A cabeça de Charlie se choca no poste. Vale lembrar que há um símbolo talhado ali. É instantâneo, brutal e inexplicavelmente frio. Peter para, mas não olha para trás. A câmera fica nele, apenas nele, porque o terror é interno. Ele dirige de volta para casa, estaciona, entra em silêncio e simplesmente vai para o quarto. Ele se deita com os olhos abertos, aterrorizado. Na manhã seguinte, ouvimos o grito da mãe. A câmera mostra apenas a expressão de Peter. Depois, o filme corta para a cabeça de Charlie no asfalto, devorada por insetos. Peter não olhar para trás nos mostra o quão em choque e desassociado ele estava, a mente se protegendo de um trauma tão grande que ele simplesmente desliga. O ato de decapitação é novamente abordado. A decapitação é um dos símbolos centrais da mitologia que o filme constrói. Figuras sem cabeça voltam o filme inteiro, até o fim. Essa cena é um ponto de referência no cinema de terror moderno. A decapitação não é chocante porque acontece, mas pela maneira como o filme decide enquadrar tudo. Sem trilha sonora, sem exagero, sem mostrar gore na hora. Focando apenas no impacto emocional. É cruel, é seca e bem real. Só prova que o terror não precisa vir de sustos genéricos e música alta. Depois da morte de Charlie, a relação entre Peter e Annie fica completamente fraturada. E a cena abre mostrando isso de forma muito direta. Peter chega em casa e hesita antes de entrar, fica parado na porta, como se estivesse com medo da própria casa. É a culpa e o trauma. Também demonstra o distanciamento crescente entre ele e a mãe. Annie observa seu filho dentro do carro. Ela não consegue lidar com o filho, e o filho não consegue lidar com ela. Annie sai dirigindo e chega ao prédio onde o grupo de apoio se encontra. Dessa vez, ela não entra, ela desiste e dá meia volta. E é exatamente aí que o filme apresenta Joan. Joan surge no estacionamento, chamando Annie pelo nome de forma calorosa. Ela se aproxima rápido, mas de maneira gentil, com aquele discurso pronto que imediatamente cria identificação. Ela sabe exatamente o que dizer. Diz que perdeu seu filho e seu neto. Diz que entende o que Annie está passando e a convida para ir ao seu apartamento. Annie, devastada e vulnerável, aceita essa aproximação com facilidade. É importante notar que o filme faz tudo parecer casual. Uma coincidência? Um encontro humano entre duas mães destruídas. Annie decide aceitar o convite e visitar Joan em seu apartamento. Antes de entrar, ela repara no carpete e lembra que sua mãe também bordava os mesmos padrões, símbolos e diagramas. Ela está fragilizada, carente de alguém que a escute, e Joan passa exatamente essa impressão de acolhimento. O apartamento é iluminado, organizado e cheio de pequenos objetos que parecem inofensivos. Joan recebe Annie com entusiasmo sincero, ou pelo menos convincente. Ela desabafa e fala mais sobre sua relação com Peter. Ela cita o momento em que definiu sua relação. Ela diz ser sonâmbula e um dia havia acordado no quarto de seus filhos, jogando solvente de tinta nos dois, e com um fósforo aceso na outra mão. Ela não estava no controle, mas Peter não a deixa esquecer esse fato, sempre culpando. Enquanto conversam, Joan se mostra compreensiva, empática, quase materna. Ela fala sobre a dor da perda, diz que entende o que Annie sente e cria uma intimidade muito rápida. A visita termina com Annie um pouco mais calma, como se tivesse encontrado um porto seguro depois de semanas de tensão. Agora em casa, Annie com a família se senta à mesa. Peter elogia a comida do pai, mas Annie não consegue esconder sua indignação, como se não fosse certo esse agir tão normal vindo de seu filho. Peter pergunta se a mãe está bem, pergunta se ela está pensando em alguma coisa. Annie responde que não, mas claramente tem algo a dizer.
A partir disso, os dois começam a discutir e jogar a culpa um para o outro. Annie diz que Peter não assume responsabilidade e que não pode tirar a dor que seu filho sente. Ele matou Charlie. Já Peter retruca dizendo que Annie insistiu para que Charlie fosse à festa. Este é o momento em que a família se rompe de vez. Annie sai da mesa e deixa aquilo sem conclusão. A cena demonstra que a raiva que ela desconta no filho é, na verdade, o reflexo da própria culpa. A fala dela é ambígua porque ela não quer odiá-lo, mas não consegue separar a imagem do filho da imagem do Ocidente. Steve, o pai da família, representa o pilar quebrado. Ele tenta manter a família unida, mas já não há união para ser mantida. Já Peter não explode por maldade, explode porque se sente sozinho com o trauma. No dia seguinte, Annie está comprando materiais de arte. Ao sair da loja, é chamada por Joan no estacionamento. Joan está extremamente animada, quase eufórica. Ela diz que precisa compartilhar uma coisa incrível. Conta que participou de uma sessão espírita onde o médium conseguiu fazer contato com o espírito do século XVIII. Depois, diz que a médium foi até seu apartamento e repetiu o ritual, trazendo seu neto de volta. Joan insiste para que Annie testemunhe pessoalmente o fenômeno. Annie hesita, mas aceita o convite. No apartamento, Joan prepara o ambiente, acende uma vela, coloca um copo sobre a mesa e uma lousa que funciona como a ligação do seu neto ao nosso mundo. Então, o ritual começa. Basicamente, as duas colocam a mão sobre o copo levemente, então chama quem quer que seja. Após chamarem o espírito, o copo começa a se mover, de forma brusca, sem que ninguém o toque, e começa a escrever na lousa. Annie fica em choque, tentando racionalizar. Joan afirma que tudo é seguro e que não há nada para temer. O espírito começa a se comunicar, soletrando palavras na lousa. Annie entra em pânico e tenta sair, mas Joan a segura e insiste que aquilo é real e que ela também pode falar com Charlie. Ela pressiona emocionalmente. Você precisa tentar. Vai te ajudar. A cena termina com Annie levando consigo as instruções do ritual que Joan entrega em um papel. Na cena seguinte, Annie acorda com uma trilha de formigas que leva até o quarto de seu filho. Na cama, Peter está coberto por elas. Seu rosto lembra o de Charlie quando encontrado na estrada. Peter desperta assustado ao ver a mãe parada em frente à sua cama. Ele pergunta por que ela tem medo dele. Annie diz que nunca quis ser mãe, que não planejou a gravidez, que tentou não ter. Ela admite que tentou abortar, e isso cai sobre Peter como um golpe direto no peito. Ela não queria esse filho, mas a cena dá a entender que sua mãe a obrigou. Annie não se sentiu uma mãe. A discussão vai escalando, até que de repente, quase como se a cena mudasse de eixo, Annie está coberta de solvente, e seu filho também, enquanto uma expressão de puro pânico toma conta dela. Peter grita, paralisado pelo medo. Antes que o fogo surja, antes que o ato se concretize, Annie desperta. Este é o ponto que o filme revela, sem suavizar, o conflito mais profundo entre mãe e filho. Annie admitir que tentou abortar Peter é plausível dentro da história. É o tipo de verdade que destrói qualquer relação. E mesmo sendo um sonho, sabemos que isso reflete o real. Culpa, arrependimento, medo, ressentimento, frustração com o papel de mãe. Uma tentativa falha de romper o ciclo familiar da própria mãe. Tudo isso se mistura e transborda aqui. O sonho também revela algo que Annie teme profundamente. A ideia de que ela poderia machucar o próprio filho. Isso ecoa diretamente a história que ela contou anteriormente sobre suas crises de sonambulismo. Aquela em que quase incendiou Peter e Charlie. Annie desperta, com culpa, e logo se lembra do ritual. Ela recita as palavras ensinadas por Joan. Annie corre para acordar Steve e Peter. Ela praticamente arrasta os dois para dentro da sala, ansiosa, dividida entre medo e esperança. Steve tenta se manter calmo, mas está claramente temendo que Annie esteja perdendo o controle. Peter está assustado desde o momento em que vê a mãe naquela urgência. Com todos os presentes, Annie repete o ritual. O copo, colocado no centro da mesa, começa a se mover. A chama da vela oscila até apagar de uma vez. Nesse momento, Annie muda. Sua voz afina, ficando mais infantil. Ela chama por Steve e Peter como se fosse Charlie. Peter recua da mesa, chorando, enquanto a mãe parece estar presa dentro do próprio corpo. Steve a interrompe, jogando água em seu rosto. Annie acorda sem entender exatamente o que aconteceu. O que entra em Annie não é Charlie, mas sim a presença inicial do demônio. Sabemos disso ao perceber que ele está tentando imitar Charlie de maneira imperfeita. A entonação infantil, a respiração curta, o desespero, nada é coerente com a Charlie real. Há uma imitação, quase grotesca, feita para manipular emocionalmente Annie e traumatizar Peter. A vela se apagando é a confirmação de que Annie realmente abriu uma porta. Em uma cena rápida,
Annie entra no quarto e percebe o caderno de Charlie aberto sobre a cama. As páginas começam a virar sozinhas, como se fossem puxadas por um vento invisível. Quando as páginas param, os desenhos revelam o rosto de Peter, repetidos, todos com um grande X sobre os olhos. Desesperada, decide destruí-lo para proteger o filho, acreditando que se o caderno for queimado, talvez a presença de Charlie, ou aquilo que está fingindo ser ela, desapareça junto. Ela joga o caderno no fogo, e no mesmo instante, é ela quem começa a queimar. Ela sente o fogo subir pelo braço e tira o caderno para fora da lareira. As chamas desaparecem imediatamente. É a confirmação de que se o caderno for destruído, Annie será destruída junto. Ela queimar ao tentar destruir o caderno mostra o quão ligado ao demônio ela está. A ligação entre Annie e o caderno simboliza que ela é o obstáculo e ao mesmo tempo será sacrificada. O filme deixa essa revelação acontecer sem explicações verbais, somente visual. Já o X nos olhos de Peter, em algumas tradições ocultistas, significa retirar a alma do corpo. Ou seja, os desenhos não estão retratando Peter morto, mas sim Peter como uma casca vazia esperando ser preenchido. Annie, agora desesperada e completamente desconfiada do que está acontecendo dentro da própria casa, começa a remexer nos pertences que herdou da mãe. Ela mexe em caixas antigas, álbuns e livros. O primeiro choque vem com as fotos. Ela encontra registros da mãe rodeada por pessoas que parecem reverenciá-la. As pessoas estão organizadas, alinhadas, sorrindo para ela como se fosse uma figura central. E entre elas está Joan. A mesma Joan que surgiu por acaso no estacionamento, a mesma Joan que ofereceu ajuda no momento de luto, a que ficamos cientes sobre o culto. No filme, quase tudo que envolve o culto aparece disfarçado de artesanato. Decoração ou bijuterias, colchas, miniaturas, o carpete. O apartamento de Joan já entregava essa ligação. A partir daqui, Annie passa a vasculhar tudo com outro olhar. Ela encontra livros de ocultismo, livros que a mãe claramente consultava com frequência. Em um deles, ela abre uma página marcada, e um nome aparece em destaque: Rei Paimon. O texto descreve seus títulos e sua hierarquia. E então, o trecho mais importante, sublinhado pela própria mãe. Paimon oferece grandes riquezas e conhecimento a quem o invocar. Enquanto continua lendo, ele encontra símbolos e fica subentendido as etapas necessárias para invocar Paimon, incluindo sacrifícios, decapitações, rituais de preparação e, o mais importante, Paimon pede um corpo masculino. A mãe dela entregou a família inteira ao demônio. Aqui percebemos que tudo o que aconteceu com a família foi causado pelo culto. Também percebemos que a morte de Charlie não foi um acidente. A avó preparando Charlie desde bebê nos mostra que Paimon já habitava aquele corpo há muito tempo. Tudo no acidente foi friamente calculado. O culto observando a casa, o cervo colocado no meio da estrada, e o símbolo no poste nos dava a dica todo o tempo. Tudo se encaixa num tabuleiro preparado há anos. O filme deixa nas entrelinhas, nunca dizendo isso na nossa cara, mas Charlie foi moldado desde bebê, servindo como hospedeiro temporário. Peter foi deixado vulnerável ao decorrer do filme, e Joan aparece na hora exata em que Annie mais precisa. As manifestações nunca foram Charlie, mas sim Paimon, e a morte da menina não foi trágica, foi planejada e necessária para libertar o demônio, pois lembre-se, o demônio precisa de um corpo masculino, e a decapitação simboliza a oferta de poder a Paimon. A cabeça, como receptáculo, é retirada para abrir espaço à entidade, no caso de Charlie, libertá-la. Se lembrarmos bem, a mãe de Annie já havia vendido sua família ao culto antes mesmo de Charlie. Vocês se lembram do irmão que se matou? Ele disse que a mãe queria colocar pessoas dentro dele, ou seja, não foi a primeira tentativa. Annie sobe ao sótão e busca de mais respostas. O que ela encontra é o corpo decapitado de sua mãe. Enquanto isso, na escola, Peter perde completamente o controle do corpo, sufocando como se algo estivesse tentando entrar nele. Em seguida, batendo a cabeça na mesa com violência. Esse é o processo de possessão em andamento, o esvaziamento do receptáculo para receber o novo ocupante. Steve, emocionalmente esgotado e incapaz de compreender o sobrenatural, vai buscar o seu filho. Seu choro no carro já diz tudo. Ele tentou racionalizar até o limite, e agora percebe que perdeu o controle. Ao voltar para casa, ele encontra Anne em um estado de puro desespero, tentando fazê-lo enxergar o que descobriu. Mesmo quando ele vê o corpo da sogra, sua mente se recusa a aceitar qualquer lógica que não seja de culpar a própria esposa. Steve representa a última âncora da normalidade, o último adulto funcional.
e exatamente por isso se torna um sacrifício perfeito. Annie implora que ele queime o diário de Charlie, acreditando que isso encerrará o tormento, quase em um tom de despedida, sabendo o que aconteceria. Quando ele se recusa, ela toma a iniciativa e joga o caderno na lareira. E é nesse instante que Steve é consumido em chamas. O fogo, que sempre simbolizou punição no filme, indica que Anne já está marcada e poupada para servir ao ritual, enquanto Steve, o cético, torna-se o sacrifício necessário para a continuidade da invocação. A morte dele sela o caminho de Peter, e o transe em que Anne entra logo depois deixa claro que Paimon já está movimentando suas peças finais. Peter acorda no meio da noite, com a sensação de ser observado. O quarto está escuro demais e nos cantos mais altos da parede, quase imperceptível, o corpo de Anne se contorce como uma presença aracnídea. Peter se levanta lentamente, sem saber que a ameaça maior está atrás dele, grudada ao teto. A casa inteira está tomada por uma força invisível, que se expressa em pequenos elementos. A luz azulada deslocando-se pelos corredores, a porta do sótão que se abre por conta própria. Quando Peter finalmente desce as escadas, encontra o corpo carbonizado do pai. Ele não tem tempo de processar. Há barulhos na casa, sussurros, passos leves, como se outras pessoas estivessem ali. Pelos cantos escuros, membros do culto começam a surgir, completamente nus, como se estivessem se despindo da identidade mundana para receber seu rei. Eles apenas observam, são testemunhas. Se lembrarmos bem, o membro do culto que aparece para Peter é o mesmo que sorri para Charlie no velório. Eles nunca foram embora. Anne agora, uma figura grotesca e violenta, corre atrás de Peter como uma fera. A perseguição dela no teto, nos cantos da casa, reforça a ideia de que aquilo não é mais humano. O sótão finalmente se torna um destino inevitável. Peter sobe, desesperado. Lá dentro, marcas ritualísticas adornam as paredes. Velas estão dispostas em padrões, e sua foto simboliza que ele é a peça final de tudo. Tudo aponta para o único caminho, o sacrifício final. O caos no sótão atinge seu ponto máximo. Do outro lado da porta, Anne bate a cabeça repetidamente. Peter está encurralado, sem saída. Lá em cima, flutuando de maneira impossível, Anne surge dentro do sótão. Ela usa um fio para serrar o próprio pescoço. Em desespero absoluto, Peter se lança pela janela. O corpo cai lá fora, imóvel. A luz azulada desce suavemente e entra no corpo dele. Peter se foi. O corpo agora pertence a Paimon. Tenho que destacar também o som dessa cena. Enquanto Peter pula, o som de Anne cortando a própria cabeça é ouvido ao fundo. O que me causou um sentimento muito ruim, o que, é claro, só enaltece o filme. Paimon acorda e vê o corpo decapitado de Anne flutuar até a casa da árvore. Ela está iluminada como um altar. Lá dentro estão as 3 cabeças decapitadas, a avó, Charlie e Anne. Ao centro, um trono improvisado guarda o novo corpo. Reparei que os corpos da mãe e da avó estão prostrados em uma posição de adoração grotesca, e a estátua de Paimon ao fundo com a cabeça real da Charlie coroada. Isso fecha o ciclo, a cabeça humana foi removida para dar lugar à consciência do rei. John agora, completamente revelada como alta sacerdotisa do culto, se ajoelha diante de Paimon e o saúda com reverência. Ela o chama pelo título que guardavam há anos, Salve Paimon, Rei dos 9 Infernos. A coroação confirma que tudo que vimos foi uma engenharia precisa, construída por décadas, para entregar um único corpo saudável masculino ao demônio. Peter não existe mais, e Charlie nunca existiu totalmente como pensávamos. O filme encerra no exato momento em que a humanidade abandona o corpo, e o ritual alcança seu ápice se completando, o culto venceu. E assim, chegamos ao final de Hereditário, um dos filmes mais perturbadores e meticulosamente construídos do terror moderno. A cena da coroação de Paimon resume tudo que o filme fez desde o início. Tirar do espectador qualquer sensação de controle, qualquer esperança de que aquela família pudesse escapar de um destino que já estava determinado, muito antes dos acontecimentos do filme começarem. O que mais impressiona é como Hereditário nunca apela para sustos baratos ou explicações mastigadas. Ele confia na gente, no espectador. Confia na nossa capacidade de perceber o que está sendo sugerido nas entrelinhas, nos símbolos, nos enquadramentos, nos objetos aparentemente aleatórios. E é exatamente por isso que, para mim, o filme funciona tão bem. Ele é simbólico, é cruel e psicológico.
E quando decide abraçar o sobrenatural, o faz com uma convicção tão forte que deixa tudo ainda mais desconfortável. É um terror que fica na cabeça por dias, e essa é a marca de uma obra realmente poderosa. No geral, eu dou uma nota 9,5 de 10, não apenas pelo terror, mas pela narrativa, pela construção temática e pela coragem de entregar um final tão trágico e inevitável. Agora, se você gosta desse tipo de análise detalhada, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, a coruja te reverencia.